Olá, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia para vocês do lado de cá também. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Começando mais um culto no lar nessa nossa quarta-feira. Toda trabalhada nas pedrinhas, gente. Hoje eu tô de solo. Pá, segura essa, chão. Amei, né? Lindas. Olá, seja bem-vinda, lindona. Beijo da tia. Vamos lá, gente? Eu entrei faltando menos de um minuto mesmo, porque eu não tô ainda conseguindo cantar, tá? Vamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, aquele que nos guia, que nos ensina, que nos acolhe, que nos fortalece. Mestre, começamos mais um momento de estudo, pedindo o seu amparo, para que possamos compreender com mais clareza as nossas necessidades, as necessidades daqueles que nos cercam, as necessidades do planeta, que possamos ter mais serenidade uns com os outros, mais compreensão com as nossas dores e as dores dos outros, que possamos saber partilhar, dividir e suprir aqueles que não têm o que dividir. Gratidão pela oportunidade do aprendizado, pela oportunidade do trabalho, da família, do lar. Que possamos ser gratos ao invés de reclamar e compreender que o que não nos agrada veio para nos ensinar. Que a sua luz esteja sempre em nossos caminhos, em nossas mentes, em nossas escolhas e em nossos corações. Graças te damos mais uma vez e que dê por iniciado o culto no lar de hoje. E que assim seja. Que assim seja. Vamos lá? Hoje o dia tá mais sereno, né? Graças a Deus. Mas isso dura pouco, viu, gente? Não se deixe enganar pelas aparências. Vamos nos preparar aí para o fim de semana. Ó, a beneficência, nós ainda estamos estudando ela, falta o item 15 e o item 16 pra gente encerrar, beleza? Vamos lá então? Item 15. Meus caros amigos, cada dia ouço entre vós dizerem, sou pobre, não posso fazer a caridade, e cada dia vejo que faltais com a indulgência para com os vossos semelhantes. Não lhes perdoais nada, e vos erigis em juízes, frequentemente severos, sem vos perguntar se estaríeis satisfeitos que fizessem o mesmo a vosso respeito. A indulgência não é também a caridade? Vós que não podeis fazer senão a caridade indulgente, fazei-a ao menos, mas fazei-a largamente, para o que é da caridade material, quero vos contar uma história do outro mundo. 2 homens vieram a morrer. 2 havia dito, enquanto esses 2 homens viverem, Deus havia dito, enquanto esses 2 homens viverem, serão colocadas em um saco cada uma das suas boas ações, e na sua morte serão pesados esses sacos. Quando esses 2 homens chegaram à sua hora derradeira, Deus fez trazer os 2 sacos. Um estava gordo, grande, bem cheio, ressonando o metal que o enchia. O outro era muito pequeno e tão fino que se via através dele as raras moedas que continha. E cada um desses homens reconheceu o seu. Eis o meu, disse o primeiro. Eu o reconheço. Fui rico e dei muito. Eis o meu, disse o outro. Sempre fui pobre. Eu não tinha quase nada a partilhar. Mas, ó surpresa! Os 2 sacos colocados na balança, o mais gordo tornou-se leve e o pequeno se fez pesado. Tanto que dominou muito o outro lado da balança. Então Deus disse ao rico, Deste muito, é verdade,
mas deste por ostentação e para ver o teu nome figurar em todos os templos do orgulho. E além disso, dando, não te privastes de nada. Vai para alguma pequena coisa. Depois disse ao pobre: deste bem pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nesta balança representa uma privação para ti. Se não deste esmola, fizeste a caridade, e o que há de melhor, fizeste a caridade naturalmente, sem pensar que te seria levada em conta. Foste indulgente, não julgaste o teu semelhante, ao contrário, desculpaste todas as suas ações. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. Um espírito protetor, Leão, 1861. Eu vou parar aqui um pouquinho para contar uma história que eu ouvi de uma pastora que eu achei o máximo. Que é o seguinte: ela foi convidada para pregar numa igreja que não era a dela. E aí ela combinou com o pessoal e ela ia pregar justamente sobre isso, né? A indulgência, o acolhimento, era isso que ela ia estar falando. E aí ela conversou com o pessoal da igreja que ia estar recebendo ela, se ela podia ir vestida de moradora de rua, né? E aí o pessoal achou meio estranho, mas falou: ai, pode? Se a senhora quer vir vestida de moradora de rua, pode vir. E aí ela realmente produziu. Ela e uma amiga dela vestiram umas roupas bem usadas, sujaram bastante a roupa. A amiga dela, inclusive, pegou um pedaço de fígado, gente, muito criativas, né? Um pedaço de fígado, colocou assim no pé dela e enfaixou como se ela tivesse uma ferida. Um saco esse saco de pano mesmo, colocou os documentos dela lá. E ela foi para a igreja onde ela ia pregar e sentou na porta e ficou lá sentada, como se ela fosse realmente alguém pedindo ajuda, né, pedindo auxílio. Ela disse que a igreja era muito grande e encheu de gente, lotou de gente. Só que ninguém, absolutamente ninguém, parou e perguntou se ela queria participar do culto. Muito pelo contrário, eles passavam olhando assim de rabo de olho e ia direto. Só uma criança de 11 anos, um rapazinho, já depois de ter entrado, tava lá brincando com a galerinha dele. Aí ele viu ela sentada lá na calçada e perguntou: a senhora não quer entrar não? Assistir o culto com a gente? Aí a primeira resposta dela foi não. Aí ele falou: não, entra, vem assistir o culto com a gente. Jesus com certeza vai ter uma palavra para a senhora. Uma criança de 11 anos. E aí a criança foi, pegou na mão dela, levou ela para dentro e colocou sentada perto dele. E perto dos fiéis lá que faziam oração. Eu não entendo muito bem, porque é um ambiente que eu não conheço muito. E aí do lado dela, onde ela sentou, tinha uma outra senhora. E essa senhora fez questão, e eu estou repetindo as palavras da pastora, tá, gente? Essa senhora fez questão de levantar e falou: nossa, mas essa mulher tá fedendo urina. Levantou e saiu, uma vez que nem urina ela tava cheirando, né, gente? Porque não fez parte ali do trabalho, do figurino dela, mas tudo bem. Cada um se expressa da forma que quiser. E ela disse que fingiu ter ficado sem graça, né? Mesmo a mulher tendo levantado, saído, sentado em outro lugar, ela também levantou, saiu, sentou em outro lugar, até para poder ser mais vista, ser percebida pelos fiéis que estavam lá dentro. E assim ela foi caminhando, sentou de um lado, sentou do outro, fingindo que estava incomodada. E aí ela sentiu que 90% das pessoas de quem ela se aproximava levantava e saía. Assim, relatando um mau cheiro, né? Uma situação ali difícil de estar tolerando. Até que começou o culto e o próprio pastor da igreja falou: irmã, senta lá, fica quietinha que a gente vai começar agora para a senhora assistir o culto com a gente. Aí ela levantou, foi lá e falou assim: eu queria falar. Aí ele pegou e falou assim: não, aqui a senhora tem só que ouvir. Aí ela: não, mas deixa eu falar. Aí o pastor, né, muito inteligente, graças a Deus, falou: olha, gente, isso aqui é uma casa de Deus, ela quer falar, então vamos dar espaço para ela falar. E quando ela pegou o microfone, antes dela se apresentar, ela começou a cantar uma música deles, né? Eu não conheço, não vou saber cantar. Mas era uma música que falava sobre acolhimento. Saber acolher aqueles que estão necessitados. E aí depois que ela terminou de cantar, e ela cantou belamente, porque tinha uma voz, tem, né, até hoje uma voz maravilhosa, emocionou muitas pessoas ali dentro da igreja, ela foi e falou que ela era que tinha sido convidada para pregar na igreja aquele dia e que ficou surpresa porque ela foi acolhida apenas por uma criança de 11 anos numa igreja imensa, cheia de pessoas, né? Cheia de gente, de
pessoas formadas e médicos e advogados e pessoas que, né, se julgam ter aí uma capacidade de discernimento muito grande. Então isso aqui faz parte, essa história que eu contei para você faz parte para vocês dessa indulgência, desse acolhimento, da gente saber o que é a verdadeira caridade, né? Porque a gente acha que caridade é só dar esmola. Né? Não, gente, essa é a caridade mais fácil de ser feita e é isso que nós estamos estudando no capítulo A Beneficência, tá? E aí nós vamos encerrar esse capítulo hoje, que falta só a leitura de número 16, e como na semana passada eu tava ainda muito ruinzinha da garganta, né? Não que eu esteja 100%, mas já tô bem melhor. Eu diminuí um pouco o nosso tempo, né? Deixei aí passar uns 10 minutos, então eu vou tentar dar uma esticada aqui, beleza? Vamos lá. Leitura de número... Item 16, a beneficência. Luna, vem cá, vem. A mulher rica, feliz, que não tem necessidade de empregar seu tempo nos trabalhos do lar, não pode consagrar algumas horas em trabalhos úteis aos semelhantes? Que com o supérfluo de suas alegrias compre com o que cobrir o infeliz que treme de frio, que com suas mãos delicadas confeccione grosseiras, mas quentes roupas, que ajude a mãe a cobrir a criança que vai nascer. Se seu filho com isso ficar com algumas rendas a menos, o do pobre terá mais calor. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. E tu, pobre, operária, que não tens o supérfluo, mas que queres no amor por teus irmãos, dar também um pouco do que possui, dá algumas horas da tua jornada, do teu tempo, do teu único tesouro. Faze desses trabalhos elegantes que tentam os felizes. Vende o trabalho de tua vigília e poderás também proporcionar aos teus irmãos a tua parte de alívio. Terás, talvez, algumas fitas e menos, mas darás sapatos àqueles que andam descalço. E vós, mulheres devotadas a Deus, trabalhai também na sua obra, mas que os vossos trabalhos delicados e custosos não sejam feitos somente para honrar as vossas capelas, para atrair a atenção sobre vossa agilidade e vossa paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o preço do vosso trabalho seja consagrado ao alívio dos vossos irmãos em Deus. Os pobres são os seus filhos bem-amados. Trabalhar por eles é glorificá-lo. Sede-lhes a providência que diz: às vezes do céu Deus dá o alimento. Que o ouro e o dinheiro que se tecem sob os vossos dedos se transformem em roupas e em alimentos para aqueles a quem eles faltam. Fazei isso, e o vosso trabalho será abençoado. E todos vós que podeis produzir, dai o vosso gênio, dai a vossa inspiração, dai o vosso coração, que Deus abençoará. Poetas, literatos, que não sois lidos senão pelas pessoas da sociedade, satisfazei seus lazeres, mas que o produto de algumas de vossas obras seja consagrado ao alívio dos infelizes. Pintores, escultores, artistas de todos os gêneros, que a vossa inteligência venha também em ajuda dos vossos irmãos. Com isso, não tereis menos glória, mas haverá alguns sofrimentos a menos. Todos vós podeis dar em qualquer classe que estiverdes. Tendes alguma coisa que podeis partilhar. O que quer que seja que Deus vos tenha dado, disso deveis uma parte àquele a quem falta o necessário, porque em seu lugar estaríeis bem contentes que um outro dividisse convosco. Vossos tesouros da terra serão um pouco menores, mas vossos tesouros no céu serão mais abundantes. Nele recolhereis ao centuplo o que houverdes semeado em benefício neste mundo. João Bordels, 1861. Então aqui resumidamente diz para que a gente aprenda a fazer a caridade sem esperar aplausos. Que quem faz a caridade e espera aplausos, infelizmente, é o dono daquele saco cheio de moedas que vai chegar, né,
digamos assim, de uma forma bem figuradinha, tá, gente? Porque não é assim que funciona. Vai chegar lá na hora do julgo final e vai falar, não, Senhor, olha o tanto de dinheiro que eu esparramei aqui, dei pro povo, mas eu tava ali atrás filmando pra eu postar, pra eu poder receber likezinhos, né? Então, se você já recebeu os seus likes, você já recebeu o seu pagamento. Se você já recebeu o seu aplauso, você já recebeu o seu pagamento. Se você já recebeu os seus votos, você já recebeu o seu pagamento. Então não é caridade. Caridade, quando a gente faz, os outros não precisam saber. A gente não precisa receber likes, né? E ninguém precisa falar, nossa, mas você é uma pessoa tão boa, né? Toda semana você vai lá e faz isso, que gracinha. Quando eu tiver tempo eu vou fazer também, tá? Então a gente não precisa fazer aí o nosso marketing, a nossa propaganda. E quanto mais silencioso for o nosso trabalho caridoso, maior será aí a recompensa mediante ao Mestre Jesus. Que possamos ser caridosos, mais humildes, beleza? Vamos lá? No Livro dos Espíritos. Porque tem... É chato falar isso, né, gente? Mas eu vou falar. Tem muita gente que faz caridade mesmo, acreditando que faz de coração. E eu falo isso por causa da minha sensibilidade, porque é o que eu sinto. Mas adora fazer uma propaganda, gente. Vamos aprender a trabalhar em silêncio. Se a gente soubesse o poder do silêncio, a gente não teria tanta confusão. Outra coisa, se afirmar, bater boca. Nossa, eu admiro tanto uma pessoa que sabe encerrar uma diferença no silêncio, onde todo mundo compreende. Minha filha, você quer falar aqui? Pode vir, né? Se tiver um recado para dar, chega aí na mamãe. Vamos aprender, né? O silêncio, gente, ele é uma arma contra a ignorância e a ira. Vamos lá? Nós estamos estudando os animais e os homens na questão de número 603. E agora, será que a gente consegue terminar hoje? Não, é muito grande ainda. Então vamos lá, pergunta 603, os animais e os homens. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Perguntou Allan Kardec, e os espíritos responderam, não. O homem é um Deus para eles, como outrora os espíritos foram deuses para os homens. Gente, é isso aqui que eu penso demais, né? Eu estudar isso aqui, para mim é complicado eu não me expressar muito, porque eu tenho uma conexão muito grande com os animais, seja qual for o animal, qual espécie, qual raça, qual tudo, que seja uma lagartixa, eu tenho uma conexão fortíssima. E aí, os animais, eles olham para nós como nós olhamos para os seres mais evoluídos, os seres de luz, né? Digamos assim. A gente sabe que eles não são deuses, mas eles são mais evoluídos que nós e têm capacidade, mediante a realidade que eles vivem, de nos dar orientação, né? De nos dar um norte. E nós temos essa obrigação para com os animais, porque é assim que eles nos enxergam. E olha a atitude que nós temos para com eles. Olha a indiferença com que a gente trata eles. Qual de vocês já parou essa semana para ouvir o canto de um pássaro? Para assistir um cachorrinho fazer graça? Um gatinho derrubar alguma coisa? Uma lagartixa ensinando a sua filhotinha a caçar? Essa semana eu passei uma experiência que me doeu demais. Eu tenho muita conexão com todo ser vivo. Eu não preciso ter perna e braço, não. E aí eu tô limpando o meu jardim, eu gosto muito de mexer com planta, eu tô aumentando a quantidade de planta, não sei nem se cabe mais, mas eu tô lá aumentando. E eu tinha uma manilha onde eu colocava aí a minha fonte do fundo em cima, mas ela já tava bem desgastada, eu resolvi desfazer dessa manilha. A hora que eu levantei a manilha, tinha 2 lagartos, calango, sabe aqueles calangos? Mais pequenininho, filhote, lá de baixo, que saiu correndo na empreitada, assim, entrou no meio dos vasos da minha planta, das minhas plantas. E aí deixei, não vi, né? Fugiu, correu, fui, limpei a manilha, limpei o quintal e fui mexer com os vasos. Que eu cheguei nos vasos, tá as 2 lagartixinhas, os lagartinhos lá no cantinho assim, desesperado, olhando pra mim, tipo assim, morri. E eu já olhei pra elas, não vou machucar vocês, não. Virei o vasinho assim, coloquei uma na planta, a outra já pulou, já saiu correndo e falou assim, calma, só aí, ó o tamanho do quintal pra vocês. E montei minhas plantas. Passado 1 hora deste processo, chegou a mãe.
a mãe das duas lagartixinhas, parou exatamente no lugar onde ficava a minha manilha, que era o dobro do tamanho delas, inclusive. Elas eram desse tamanhozinho, o lagarto era o dobro do tamanho. E ficou parada olhando pra mim. Ficou parada olhando pra mim. Aí eu falei, olha, que foi, lagartixa? E geralmente os cachorros vão atrás, eles não pegam, não matam, mas eles correm atrás. Os cachorros fez menção de correr atrás dela, ela não correu. A Laika fez 2 vezes menção e ela não correu. Ela veio na minha direção e ficou me olhando. E eu tenho certeza absoluta que ela tava me cobrando os filhos dela que tava ali, os 2. Cadê meus filhos que estavam aqui que eu saí pra procurar comigo? Agora eu volto, não tem filho, não tem minha casa, não tem mais nada. Então, gente, vamos nos atentar. E, gente, você não acha que isso é muita loucura? Não, não. Não acho não. Eu acho que muita loucura é acreditar que essa quantidade de seres que vivem abaixo de nós não tem sentimento, não tem nada. Eles simplesmente vivem por aí arregado de gosto da vida. Isso pra mim é loucura. E essa mãezinha calanga ficou ali muito tempo e eu cheguei nela e mostrei os 2 lados pra onde foi. Olha, um foi pra lá e o outro veio pra cá. Os 2 estão vivos. E para ser mais exato, o que veio pra cá, eu acho que tá embaixo do tanque, perto da vasilha de barro. Pode ir lá, que seus filhos estão lá. E ela foi. Gente, você não acha que isso é muita loucura? Não, não. Eu acho que loucura é acordar todo dia de manhã, sai, trabalha, volta, dorme. Acorda, sai, trabalha, volta, volta. Isso aí pra mim é loucura. E não conseguir atentar a um canto de um pássaro, a um pôr do sol, a uma brisa no rosto. Isso pra mim é loucura. E principalmente acreditar que essas centenas de milhares de seres que vivem abaixo de nós não têm sentimento, não tem razão nenhuma de estar aqui. Isso pra mim é loucura. Então vamos lá para a pergunta de número 604. Os animais, mesmo aperfeiçoados nos mundos superiores, sendo sempre inferiores ao homem, resulta que Deus criou seres intelectuais perpetuamente votados a inferioridade, o que parece um desacordo com a unidade de vista e de progresso que se distingue em todas as suas obras? E os espíritos responderam: tudo se encadeia na natureza por laços que não podeis ainda compreender. E as coisas, as mais dispares na aparência, têm pontos de contato que o homem não chegará jamais a compreender no seu estado atual. Ele pode entrevê-los por um esforço de sua inteligência, mas só quando sua inteligência estiver adquirindo todo o seu desenvolvimento e estiver isenta dos preconceitos, do orgulho e da ignorância, é que ele poderá ver claramente na obra de Deus. Até lá, suas ideias limitadas fazem-no ver as coisas de um ponto de vista mesquinho e restrito. Sabei também que Deus não pode se contradizer e que tudo na natureza se harmoniza por leis gerais que não se afastam jamais da sublimidade, da sublime sabedoria do Criador. Ainda na mesma questão, a inteligência é, assim, uma propriedade comum, um pouco de contato entre a alma dos animais e a do homem. Minto, isso foi uma pergunta. A inteligência é, assim, uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos homens e dos animais e do homem? E os espíritos respondem sim, mas os animais não têm senão a inteligência da vida material. No homem, a inteligência dá a vida moral. E aí a gente luta para conhecer a vida espiritual, né? Porque é gradativo. Pergunta de número 605. Considerando-se todos os pontos de contato existentes entre o homem e os animais, não se poderia pensar que o homem possui 2 almas, a alma animal e a alma espírita, e que, se não tivesse esta última, ele poderia viver como um animal. Em outras palavras, que o animal é um ser semelhante ao homem, menos a alma espírita? Não resultaria disso que os bons e os maus instintos do homem seriam feitos na predominância de uma dessas 2 almas? E os espíritos respondem uma resposta gigantesca. Vamos até arrumar o cabelo aqui para ler. Não, o homem não tem 2 almas, mas o corpo tem seus instintos, que são o resultado da sensação dos órgãos. Não há nele senão uma dupla natureza,
a natureza animal e a natureza espiritual. Pelo seu corpo, ele participa da natureza dos animais e de seus instintos. Por sua alma, ele participa da natureza dos espíritos. Assim, além das suas próprias imperfeições, das quais espíritos devem se despojar, tem ainda que lutar contra a influência da matéria? Perguntou de novo Allan Kardec, e os espíritos responderam: sim. Quanto mais é ele inferior, mais os laços entre os espíritos e a matéria são apertados. Não o vedes? Não, o homem não tem duas almas. A alma é sempre única em cada ser. A alma do animal e a do homem são distintas uma da outra, de tal sorte que a alma de um não pode animar o corpo criado para a outra. Mas se o homem não tem alma animal, que por suas paixões o coloque ao nível dos animais, tem seu corpo que o rebaixa. Frequentemente, até eles, porque seu corpo é um ser dotado de vitalidade que tem instintos, porém ininteligentes e limitados ao cuidado de sua conservação. E uma nota: o espírito, encarnando-se no corpo do homem, lhe traz o princípio intelectual e moral que o torna superior aos animais. As duas naturezas presentes no homem dão às suas paixões duas fontes diferentes. Uma provém dos instintos da natureza animal, outra das impurezas do espírito, do qual ele é a encarnação e que se afina mais ou menos com a grosseira dos apetites animais. O espírito, purificando-se, liberta-se pouco a pouco da influência da matéria, sob a qual ele se aproxima da brutalidade. Liberto dessa influência, ele se eleva à sua verdadeira distinção. Ou seja, quanto mais apegado à matéria, quanto mais você acha necessário você precisar de bens materiais, de riqueza, chamar atenção, ser admirado, quanto mais paixões físicas, menos conhecimento espiritual a pessoa tem, tá? Inclusive eu tava vendo aí uns discursos que eu assusto às vezes com a minha classe, né? Pessoas que se dizem espíritas, espiritualistas. Foi feita uma pergunta, né? Ela é uma mulher muito bonita, muito vaidosa, logo se vê. E eles não perguntam se para ela não é estranho uma pessoa que prega, né, a humildade, ter tanta vaidade, tanta necessidade de um bem financeiro. E ela fala que não, que Jesus ensinou a gente a olhar as coisas bonitas da vida, as coisas belas da vida, né? E se ela tem condições de ser uma coisa bela da vida, então ela pode sim. E ela tem o direito de ter o que ela quiser, o quanto ela quiser, né? E ser vaidosa se ela quiser. Porque Jesus ensinou a ver as coisas belas da vida. E aí eu faço uma correção, né? Porque Jesus não ensinou a ver as coisas belas da vida, até porque o que é belo, o que é bonito, o que é feio, é tudo relativo. A única coisa que não é relativa no nosso dicionário chama-se amor. E foi isso que Jesus Cristo ensinou. Porque amor, ele é amor em qualquer lugar, em qualquer ponto de vista, em qualquer ângulo, com qualquer referencial. Então essa é a correção que eu quero te fazer. Se você é tão apegado aos bens materiais, eu vou te dar o conselho que a nossa mãe Zeferina deu várias vezes. Releia, reestude, refaça. Em algum ponto você deixou passar essa parte do conhecimento. Não existe o belo, porque o belo para mim pode não ser para você. O relativo não nos cabe. O que foi ensinado foi o amor, que sempre será amor em qualquer formato, em qualquer ponto do universo. Reveja os seus conceitos. Vamos então para a pergunta de número 606 e finalizar nela, beleza? Onde os animais tomam o princípio inteligente que constitui a espécie particular de alma da qual eles são dotados? E os espíritos responderam: no elemento inteligente universal. A inteligência do homem e a dos animais emanam então de um princípio único
E os espíritos responderam: sem nenhuma dúvida, mas no homem ela recebeu uma elaboração que o eleva acima da do animal. Então, o homem tem tudo para ser um ser mais elevado, porém, fixado em suas paixões materiais, em suas necessidades terrenas, ele sempre estará preso ao quê? Instinto. Quanto menos instinto, quanto menos impulso, quanto menos, como é que eu te digo, raciocínio animal, né? Não era isso que eu queria falar, não. Quanto menos reflexo animal, digamos assim, mais um raciocínio bem elaborado. E é por isso que nós nos encontramos nessa condição animal, mas com a possibilidade de agir de forma mais consciencial, ser livre na nossa consciência, para que a gente possa aprender a viver sem o instinto e mais pelo raciocínio lógico, pelo conhecimento, pela consciência. Beleza? Tô aqui escolhendo os livros que eu quero ler hoje. Tô falando muito, né? Ah, um recado que eu esqueci de falar. Gente, eu não tô conseguindo ver as pessoas que estão entrando aqui nessa plataforma do Insta, tá? As pessoas entram, me assistem, eu não falo nada. Já tem umas 3, 4 semanas que não dá pra ver. Então, vocês me desculpem, quero dar boas-vindas pra todos. Vou continuar dando boas-vindas, mas em particular, igual eu fazia, por enquanto não tá dando pra ver, viu? E é por isso que eu mesclei agora, a gente tem o vídeo aí nas duas plataformas, porque essa plataforma já não me dá mais tanta segurança. A gente nunca sabe quando ela vai subir um vídeo, a gente nunca sabe quando ela vai nos dar o respaldo completo da tecnologia que ela promete. Ah, Etienne, é porque tem que atualizar. Isso aí a gente faz constantemente, mas não tem adiantado não, tá bom? Então vocês vão me perdoando aí, todo mundo que chegar aqui, seja bem-vindo, viu? Vamos lá? Ó, Doação Esquecida. Esse eu nunca vi. De Valerium. O homem desencarnou suplicando a assistência de que necessitava. Possuía fortuna, contava com amigos numerosos, desfrutava a máxima consideração social, apoiava-se em excelente grupo doméstico, estesourara primorosa cultura, experimentara terapias diversas, residia em confortável mansão, efetuara muitas viagens de recreio e de cura, movimentava largos cabidais de influência. Entretanto, o pobre companheiro provocou a própria morte, pedindo socorro. E então, só no mais além ficou registrado que o irmão menos feliz se rendera a semelhante violência contra si mesmo pela falta de coragem de ser como a vida lhe pedia que fosse e de aceitar as circunstâncias da existência que a eterna sabedoria lhe confiara para que realizasse no mundo o melhor que poderia fazer. Amigo, em suas boas obras, inclua o donativo quase sempre esquecido da coragem, porque milhares de companheiros nossos na terra aguardam ansiosamente o apoio de esperança, a fim de que possam aprender a trabalhar, lutar e viver. Aê, 1999. Ai, tem um passarinho novo aí no pedaço. E essa leitura foi pra mim. Eu tenho certeza. Mas tinha tempo que eu não levava um tapa na cara, né? Então tá aí, time. Vamos ter mais coragem. Ter mais coragem de meter as caras, né? E seja o que Deus quiser. Vamos lá? Elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e entregar os nossos corações cheios de gratidão. Agradecer pela oportunidade do aprendizado, pelo trabalho, pelos amigos, pelas divergências, as confusões, as incompreensões, as compreensões, as diferenças. Que possamos usar todos esses pontos para nos modificar, para nos conhecer, para nos aprimorar e amadurecer.
que possamos vivenciar as nossas experiências de corações abertos, para compreender melhor o que ela veio nos ensinar, na certeza de que o nosso Pai é maravilhosamente justo e bom e jamais nos faria sofrer apenas por descaso, apenas por acreditar que merecemos. Cada passo doloroso foi escolhido por nós. Cada momento difícil foi decisão nossa. Cada choro, cada lágrima, fomos nós que pedimos. Que possamos nos abrir de mente, alma e coração para aprender com cada espinho da nossa jornada, para crescer, para nos perguntar como eu faria para resolver tudo isso de forma branda, equilibrada e silenciosa. E este é o meu conselho de hoje. Sempre que encontrar os seus corações em agitação, em revolta, em amargor, se questione como resolver tudo isso com serenidade, com equilíbrio, com amor. Que a luz do nosso Mestre Jesus possa banhar as nossas mentes e os nossos corações. Que possamos enxergar a necessidade do nosso planeta escola, essa linda esfera azul que dança no espaço, muitas vezes sorrindo, outras vezes chorando. Mas essa última tem sido mais constante. Que possamos nos unir num abraço fraterno e acolher aquela que nos acolhe, que nos guarda com amor, carinho e dedicação. Que possamos ter o mínimo da consciência moral e abraçar aqueles que nos abraçam, acolher aquela que nos acolhe e retribuir aqueles que dão a vida por nós. Graças te damos todos os dias, Mestre, e que assim seja. Que assim seja. Vamos lá? Estudar. Hoje eu tô no tempo, hein? Tô na luta aí, tô aprendendo. Gente, nós estamos no nosso livro de estudo com o nosso Roger Butini. Roger Paranhos. Então não falo Roger Paranhos, eu falo Roger Butini. Nada do contra, né? Como dizia meu pai, se você afogar, tem que procurar o seu rio acima, que rio abaixo você não desce, não. Hospital Holístico. Vou mostrar a capa aí de novo para quem quiser, né? Tá adquirindo esse livro. Gente, eu fiquei correndo atrás desse livro uns 15 anos. Depois que eu consegui ele, eu já consegui mais 3. Falei, gente, que não é a hora certa, né? É porque com certeza ainda não era a hora de eu ler. Vamos lá? Continuando. Vou subir só um parágrafo. Muitas pessoas que possuíam em sua ficha kármica o câncer como provação em sua futura encarnação, conseguiram anular o desencadeamento da doença através do amor incondicional aos seus semelhantes. O amor é um divino remédio e o karma é modificável. É por este motivo que a medicina não encontra respostas definitivas para os grandes anseios da humanidade? Perguntei. Exatamente, Roger. Algumas enfermidades possuem sua causa no passado recente, nessa encarnação. Temos como exemplo o caso dos fumantes, que destroem o seu corpo físico com o vício nefasto. Mas há muitas situações que possuem raiz no campo espiritual, resultando em doenças sem origem aparente. Os tumores, as doenças degenerativas, o câncer, as psicoses e etc. Todas essas doenças e outras mais são frutos do desequilíbrio do corpo espiritual em relação ao físico, devido aos equívocos do passado.
Meu querido irmão, somente o amor desinteressado e o otimismo podem curar e evitar certas enfermidades. Por este motivo, os pacientes devem ser avaliados, analisando-se todo o conjunto e não exclusivamente o corpo físico. Além da utilização de medicamentos homeopáticos que atuam na causa primária das enfermidades, a medicina do futuro deverá trabalhar o campo moral do paciente, convidando o enfermo a reformular os seus pensamentos e atitudes para ser eleito à cura total e definitiva. E é isso que a gente faz aqui, tá? Eu já ouvi muitas pessoas, não, você faz esse culto no lar porque você gosta, você é religiosa, né? Não, nem de religião eu gosto. Já ouvi também, é porque você quer aparecer, não é? Gente, eu acho isso assim, o desespero do cúmulo da mesquinhice, mas não, também não é para eu aparecer. Eu faço o culto no lar aqui para ajudar na correção moral dos meus amigos, das pessoas que me são caras. E por que eu faço isso? Porque antes de eu começar a fazer o culto, muito das pessoas que me são caras, pessoas com quem eu convivi na minha infância, algumas hoje já nem fazem parte do meu ciclo, elas me buscavam tentando entender coisas que aconteciam com elas que elas não compreendiam. Muitas vezes dormindo, em sonho, porque elas desdobravam e não sabiam. Outras porque sofriam processos de obsessão gravíssimos, que doía, que machucava o corpo físico. Quando eles acordavam, estavam marcados. E não adiantava eu virar para eles e falar assim, sabe o que é? Que você tem que mudar seu jeito de ser. Você tem que ser uma pessoa melhor, sabe? Você tem que pensar positivo, você tem que rezar antes de dormir. Eu não gosto de religião, não, mas tem que rezar antes de dormir, sabe? Falar que você é um anjo da guarda. Você vê uma pessoa sofrendo na rua, você vai lá e ajuda, né? É isso que você tem que fazer, sabe por quê? Porque esses trem que acontece com você, eles vão diminuindo, você vai começar a entender as coisas que acontecem ao redor. E outra coisa, lê o evangelho. Tá? Lê o evangelho, você tem que ler o evangelho. Gente, você acha que uma pessoa que tá pedindo socorro vai ler o evangelho? Tem uma coisa que eu ouvi assim que eu achei maravilhosa. Quem tá se afogando não lembra de ter etiqueta, não. Não tem educação, né? Vai te agarrar, vai te puxar pelos cabelos. E foi aí que eu pensei, falei, pra tirar as pessoas que eu amo, que me são caras, que me buscam de dentro, eu vou ter que entrar. E pegar uma por uma e sair. Como que eu faço isso? Ensinando o que me foi ensinado. Mostrando para eles o que me foi mostrado e o que me fez sair dessa situação que eu também já vivi. Então, respondendo as perguntas, muitas delas inteligentes, outras nem tanto assim, é por isso que eu faço o culto. E eu vou ler de novo. Além da utilização de medicamentos homeopáticos que atuam na causa primária das enfermidades, a medicina do futuro deverá trabalhar o campo moral do paciente, convidando o enfermo a reformular os seus pensamentos e atitudes para ser eleito a cura total e definitiva. Então é por isso. Como eu já tinha uma visão de que 90% das coisas que vocês sentiam, para não dizer 100%, porque absoluto não existe, era fruto do seu comportamento moral, era fruto das coisas que vocês pensavam, viviam e faziam, e sem querer constranger cada um de vocês, porque ninguém nesse mundo é perfeito e eu não tenho o direito de cobrar isso de ninguém, porque eu também não sou, eu preferi entrar e mostrar. Então é por isso que há quase 6 anos eu faço culto no lar para as pessoas que me são preciosas, valiosas, que eu amo infinitamente, que eu entraria no buraco quantas vezes fosse preciso para tirar, e para abraçar todas aquelas que pelo caminho olhar e falar, moça, deixa eu ir também, e eu vou catar o braço e tacar aqui em cima e falava, vamos meu amigo, vamos também. Quer alguma coisa, uma água, uma comida, uma cama, dar uma descansada? Não, tô de boa, então vamos. Então é por isso que eu faço o culto e espero que essa semente seja colhida no futuro breve, porque eu já vi ela ser colhida em vários corações que por aqui passaram e eu sou muito grata por isso. Beleza? Vamos lá? É importante lembrar que a alta dinamização dos medicamentos homeopáticos os torna remédios ideais para atuar na contextura perispiritual do ser, pois ele deixa de ser somente energia condensada, matéria, porque a matéria é energia condensada, tá? Para tornar-se energia livre, aliada
terapêutica baseada em elementos naturais, a homeopatia possui importante propriedade radioativa que atua diretamente na origem das enfermidades do corpo astral. E a gente sabe que toda doença, antes de chegar no físico, primeiro ela aparece no corpo astral. Os cientistas desenvolverão também equipamentos para auscultar a projeção da aura. E eu acho que já existe, tá? E a gente tem uma nota aqui embaixo. Vide As Flores do Oriente, de Ramatiz Márcio Godinho, editora do Conhecimento, que vai falar sobre este aparelho, beleza? Identificando as regiões que recebem as descargas negativas das toxinas perispirituais. Hoje em dia, este diagnóstico é realizado pelos médiuns nas cabinas de cura das casas espíritas através da intervenção da espiritualidade superior. Isso é algo fantástico, respondi. Todo o trabalho realizado pela doutrina espírita e pelos espiritualistas em geral será finalmente aceita pela medicina convencional. E a gente para por aqui. E de fato, como esse livro já tem aí uns 24 anos de idade, hoje a medicina já abraça com menos preconceito e mais carinho, mais amor. Ó, a gente tá acabando a hora certa, hein? Tá chegando o frevo. A medicina da alma, a medicina dos corpos, né? E a gente pode atentar aí também para a medicina oriental, que ela é uma das prioridades neste campo, né? Pioneiras, aliás, neste campo. Deixa eu parar, porque a energia tá vindo igual uma onda, né? Vamos orar. Tô brincando, gente. Espera aí só um pouquinho. Aqui em casa a gente tinha essa mania de brincar. Eu brincava muito, assim, quando o trem ia ficando agitado demais, né? O sangue começava a ferver, era adolescente pra um lado e eu pra um outro, e o tio pro outro. Ai, gente, ó, vamos orar. Tinha dia que eles riam, tinha dia que eles ficavam bravos, não queria orar não. Mas é só uma piada, tá? Então, gente, hoje em dia a gente já tem aí, né, a medicina holística, terapias holísticas. Inclusive eu quero dar um testemunho sobre o reiki, porque eu sempre fui uma pessoa extremamente agitada. Já vou terminar, viu, gente? Passei aí 30 segundos já do meu tempo, mas já tô terminando. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, muito agitada, eu sou hiperativa, eu falo muito e eu nasci desse jeito. E aí, pra mim não é fácil, porque na minha mente, eu também tenho TDAH. Gente, eu tenho muita coisa nessa cabeça. Então a minha mente ela é acelerada demais, passa muitos pensamentos, muitas informações ao mesmo tempo, começo muita coisa, não consigo terminar, porque enquanto eu começo uma, eu tô no meio, já comecei outra, então minha cabeça ela é desse jeito. E quando eu comecei a fazer reiki, tive contato com reiki a primeira vez no ano passado, minha vida se transformou. A sensação que eu tenho foi que eu tive um meu primeiro momento de vida fora de uma penumbra, de uma nuvem. Então é um conselho que eu dou para você que sofre de angústia, de ansiedade, né, de medo, ataque de pânico, uma coisa que você não consegue compreender. Busca as medicinas holísticas. Me ajudou demais e continua me ajudando. É uma coisa que eu não vou abandonar nunca. Primeiro porque hoje eu já trabalho, né? Aqui, ó, meu vestido, já trabalho, graças a Deus, com reiki, então eu faço nos outros, enquanto eu faço nos outros, eu estou fazendo em mim também. E também faço tratamento com a maravilhosa reikiana, que tá vou falar meio feita, me parindo neste mundo, minha mãe, que tá cuidando de mim, e que faz esse trabalho aí com cápsulas também, e que tá me transformando, me trazendo de volta à vida, digamos assim, uma vez que a minha mente já estava completamente aí barulhada, né, cheia de barulho, cheia de sujeiras. Então um conselho que eu te dou, se você tem ansiedade, angústia, ataque de pânico, insônia, procura aí terapia holística, um reiki, né, e várias outras coisas que tem na terapia holística. Não tem só reiki, não. Esse exemplo eu tô dando porque é o campo que me ajudou, mas eu tenho centenas de vários outros aí que vocês podem procurar, que pode ajudar vocês também, beleza? E aí já passei 2 minutos, normal, porque eu não consigo andar no tempo, né? Eu sou o contratempo, e a gente se encontra de novo na semana que vem, beleza? Obrigada, gente. Obrigada mesmo, gratidão, uma semana abençoada pra vocês e até a próxima. Beijo, beijo.